Êxodo capítulo 3, 13, 14 e 15, diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. E este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Aleluia. Essa é uma palavra muito legal. Eu amo a palavra de Deus, e um dos textos que mais me empolgam, né, é essa passagem de Êxodo, até o capítulo em que Moisés sobe no monte e o povo fez bobagem, e Moisés vai conversar com Deus pedindo para que Deus não fulmine o povo, né? E Moisés diz uma palavra que ela deveria estar no nosso coração. Ele diz: Senhor, não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Por que Moisés diz isso? Ele diz isso porque ele tem um encontro verdadeiro com esse Deus, que é um Deus muito além da nossa imaginação, um Deus que nós criamos, um Deus que nós formamos segundo o nosso entendimento, um Deus que nós achamos que a gente chega para ele e diz assim: Senhor, eu quero, ou bate o pezinho e diz: quero, o Senhor tem que dar, e tem gente até que diz: porque está escrito, se está escrito, o Senhor tem que me dar, né? Mas é muito mais do que a nossa imaginação humana. É horrível e é terrível quando um homem, uma pessoa, tenta entender Deus pelos seus esforços mentais, por aquilo até que ele estuda, porque Deus está muito além disso. E essa passagem que eu li aqui com os irmãos, ela revela isso. Lembrem comigo, o povo vai prisioneiro, não, o povo vai para o Egito, porque havia fome em Canaã. José é governador do Egito. Quando o povo chega no Egito, 1000 maravilhas. O povo para na cidade de Gozém, e eles ficam lá, comendo, bebendo, desfrutando da terra do Egito, tudo de bom, tudo de maneiro, até que o dia em que José e os seus irmãos morrem. José morreu, o próximo faraó não está nem aí para José, nem lembra quem é José. E o que acontece? Ele vê o povo de Israel crescendo, frutificando, e as mulheres não paravam de ter filho, né? A rapaziada mandava ver mesmo, esse cara era filho para tudo quanto era lado. E o faraó olhou para aquela parada ali e disse: meu Deus do céu, vai dar ruim para a gente, porque esse povo cresce e a gente diminui. Vai dar ruim para a gente, porque eles, quando eles se tocarem nisso, eles podem tomar conta do Egito. E aí o faraó tem uma ideia de que as parteiras egípcias, quando fossem ajudar as hebreias a ter filhos, matassem os meninos, para que não crescessem, né? E entendam uma coisa, abrindo parênteses, é isso que estão fazendo até hoje. Estão matando os homens. Estão matando os homens. O feminismo está matando os homens. Porque quando mata a autoridade masculina, tira Deus da história. Quando você não se submete a Deus, você diz: eu não preciso de homem. E não é isso que dizem? Eu não estou falando aqui querendo dizer que o homem é tudo, o homem é maioral. Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que a figura do homem é uma figura de impor, é uma figura de guerra, é uma figura de proteção, de dizer: esse é meu lar e ninguém toca. Porque se não tem homem, só tem mulher, e a função da mulher é cuidar dos filhos, criar os filhos. Cadê o homem para protegê-la? E desde o início é assim: a destruição é com os homens, a morte é com os homens. Então Faraó tem essa ideia que não é de hoje, é antiga: acabem com os homens. Então
As parteiras chegavam lá e elas, temendo a Deus, não matavam as crianças. E quando o faraó foi lá perguntar, e aí, o que está havendo aí que vocês não estão matando as crianças? Elas disseram, as hebreias são fortes, são mulheres que quando a gente chega, elas já deram à luz. A gente não consegue chegar até o neném. Elas já fizeram todo o trabalho sem a gente. E o faraó tem outra ideia. E é legal que Deus abençoe essas parteiras, eu não lembro o nome delas, mas Puai, Cifra é só lembrar do violão, né? Cifra, né? As notinhas, e Puá. E Deus abençoa. Isso é muito legal. Mas Faraó, não tendo êxito nessa situação, ele tem outra ideia. Vou matar todo mundo. E ele começa uma matança de crianças. Ele mata as crianças, acredito eu, não lembro direito, até 2 anos de idade, né? E aí eles matam e começam a matar as crianças. E a mãe de Moisés, quando ela tem Moisés, viu aquele gatinho, diz a palavra de Deus que ele era formoso, e por ser formoso, ela fez um cestozinho, untou com junco, ali, fez direitinho e botou no rio. E jogou ele lá no rio, lá, e a irmã ficava observando. E a filha de Faraó, eu errei alguma coisa? Fez o Moisés e botou no Moisés, por isso que é chamado Moisés, é isso, é verdade. E aí vai o Moisés no Moisés, né? E aí está no rio, e a filha de Faraó ouve o neném chorando, vai até o neném, pega o neném, vê a beleza do neném e quer o neném para ela. E chama a irmã de Moisés, e a irmã de Moisés chama a mãe para amamentar, e Moisés fica sendo amamentado pela própria mãe até o dia de desamamentar e voltar para o Egito. E no Egito, Moisés vê o sofrimento, mas Moisés vê o seu povo sofrendo na mão dos egípcios. Muito obrigado. E ele vê sofrendo lá na mão dos egípcios e vê uma situação de um egípcio batendo num hebreu, e ele olha para um lado e para o outro, vê que não tem ninguém, mata o egípcio. E no outro dia ele sai novamente lá para ver os seus irmãos, e aí vê 2 irmãos brigando. E ele vai falar, gente, por que vocês estão fazendo isso? E aí alguém viu que Moisés tinha matado o egípcio e diz, você quer fazer comigo a mesma coisa que você fez com o egípcio? Moisés tem medo e foge. Moisés vai para outra terra, e ele ali conhece as filhas de Jetro, e ele se casa com uma das filhas de Jetro, a Zípora, e ali para Moisés está muito bom. Imagina você sair para uma situação de conflito, uma situação de perseguição, onde ele não vê mais dor, e agora vai para um lugar de paz, tranquilidade. Ele vai ter os filhos dele, vai viver tranquilamente, sem problema nenhum. Foi o que aconteceu com Moisés. Acabou o problema, eu não estou vendo mais situação ruim. Mas Deus que é Deus, Deus que é Senhor, arruma um problema para Moisés, né? Porque estava tudo muito bem. E quando Moisés está lá apacentando as ovelhinhas, está lá uma sarça pegando fogo, aliás, ardendo em fogo e não se queimando, e Moisés, vou lá ver o que está acontecendo. E quando Moisés chega lá para ver o que está acontecendo, Moisés, não chega para cá, fica aí, Moisés. Aqui é lugar santo, tira a sandália de teus pés. E aí começa toda essa história onde Deus começa a falar com Moisés. Moisés, eu escolhi você para libertar o meu povo. E Moisés, meu Deus, eu sou gago, eu não consigo nem falar direito. E Moisés começa a dar desculpa e aquela coisa toda. E aí chega nesse pedaço aqui que ele vai dizer, eu não sei nem o teu nome. Eu não sei nem o teu nome. O que eu vou chegar para lá e vou dizer para eles? O que eu vou dizer? E aí ele diz isso, né? A partir do 13 novamente vai dizer, então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Eu pergunto para os irmãos, qual a necessidade de saber o nome de Deus? Na nossa cabeça, a necessidade de saber o nome é para identificar.
esse não é um Deus gato, esse não é um Deus rato, esse não é um Deus sapo, esse não é um Deus mosca. E ele precisava saber que Deus era esse. E aí Deus vai falar com ele, e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E aí entra uma situação muito legal, porque na verdade Deus não disse eu sou o que sou. Na verdade Deus disse eu serei o que serei. Por que Deus diz eu sou o que sou, ou serei o que serei? Não interessa o meu nome, interessa o que eu vou fazer. Interessa que à medida em que você necessitar, eu estarei lá. À medida em que houver uma dificuldade, eu estou, porque eu estou te mandando. Vocês estão entendendo a situação? Então, não é necessário um nome, é necessário entender o que Deus faz. Por isso ele está dizendo, eu sou, ou serei, ou farei o que tiver que ser feito. E esse texto é cheio de coisas legais, né? Porque quando a gente vê um pouquinho do hebraico, em todos esses versículos a palavra Deus é Elohim. O que significa Elohim? Alguém sabe dizer? Elohim. Elohim, governos, juízes, deuses. Quando no princípio da criação diz, no princípio criou Deus, ali está, no princípio criou Elohim, deuses, juízes, governos, domínio. Ué, é um Deus ou são vários deuses? Você vê que a conversa de Moisés é conversando com um único Deus, mas ele se apresenta como Elohim, como deuses, governo. Quando você entende governo, quando você entende juízo, tudo isso é para um único propósito, correto? Para que existem juízes? Para que existe um governo? Para um único propósito. Eu costumo dizer que o nosso Deus, para a gente poder entender Ele, é como o governo da terra entende as leis. Existe um juiz, existe um legislador e existe o poder executivo, poder judiciário, poder legislativo e poder executivo, correto? Judiciário, legislativo e executivo. Quando Deus se manifesta, Ele está dizendo, eu governo todas as coisas. Eu sou juiz, eu sou as leis e eu executo as leis. A gente só tem um Deus. E esse Deus, Ele se divide em três pessoas. Ele se manifesta em três pessoas. Pai, Filho e Espírito. E lá no começo, Ele já deu o sinal disso. Já no começo Ele dá sinal disso. Quando Ele vai aqui no versículo 15... Ele vai dizer assim, versículo 15, e Deus disse a Moisés, assim direis aos filhos de Israel, o Senhor Deus, esse Senhor é Javé, aquele que existe, um único Deus, Elohim, um Deus que é único, mas que se divide em três pessoas, que governa todas as coisas. E aí ele diz assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Olhando já para isso, a gente já entende a trindade, porque Abraão, diz a palavra, que é pai de uma grande nação, Deus Pai. Isaac, filho da promessa, Jesus, o prometido de Deus. E Jacó, o que tem a ver com a história? Jacó foi transformado em Israel. Quem transforma o coração das pessoas? O único que tem poder de converter? O Espírito Santo. Lá no início, ele já dá essa notícia para a gente, que existe um único Deus que se manifesta de três formas. E Ele é o grande eu sou. Tudo está nele. E tudo sai dele. Ele diz para Moisés, vai ao povo e diz que o eu sou, ou eu sou o que sou, ou serei o que serei. Farei o que tiver que ser feito. E não foi isso que aconteceu? Lembra da história, quando Moisés vai ao Egito, tudo que era necessário para o povo, Deus fez, Deus permitiu todas aquelas maravilhas no Egito, para que aquele povo pudesse ver que existia apenas um único Deus. João 14, a partir do versículo 5, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim.
Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto, disse Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e que o Pai em mim, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Vamos lá. Mas ele vai dizer, Tomé vai dizer: Senhor, para onde vais? E aí, olha a notícia que a gente vê lá para Moisés, qual é o seu nome? Moisés pergunta, e ele vai dizer: eu sou o que sou. Aqui Tomé pergunta, para onde vais? E Jesus, ao invés de falar assim, eu estou indo para o céu, tu não está entendendo? Eu vou morrer e vou para o céu, né? Ele já disse lá no começo, eu vou preparar lugar, aliás, tem lugar para vocês, se não tivesse eu ia falar, né? Mas ele não, ele diz o que é necessário a gente saber, assim como Moisés recebeu a notícia de Deus, o que é necessário a gente saber. O que é necessário, Tomé, você saber é que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele diz mais: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Deus Elohim é o Deus que se manifesta em 3 pessoas, e a pessoa de Cristo é a centralidade para se chegar a Deus. Ninguém pode chegar a Deus se não for por Jesus, e Jesus não é um jargão, Jesus não é um amuleto, Jesus não é uma estátua, Jesus é um ser divino, poderoso, todo-poderoso, que tomou um corpo humano, para que a morte que eu e você deveríamos passar, Ele passou. A morte que nos levaria ao inferno, Jesus tomou para Ele e pegou os nossos pecados, e quando Jesus morre, sendo Ele justo, ressuscitou e foi aos céus. E por causa disso que Jesus fez, nós temos vida. Então Ele é o caminho, Ele é a única trajetória que o crente deve se esmerar em procurar caminhar, e não só o caminho, é a verdade, né? Por que Ele é verdade? Porque no mundo não há verdade. Pastor, tem coisas que são verdadeiras? Tem coisas que são verdadeiras, mas nem toda verdade do mundo é de total verdade. Mas em Cristo há toda a verdade. É interessante que eles vão fazer agora um livro, não tem nada a ver com política, eu só quero dizer para vocês o que eu ouvi dizer, e eu não sei nem se é verdade, mas eu vou comentar aqui, e todo mundo sabe que se for verdade vai acontecer, se não for verdade não vai acontecer, e beleza. Mas é só para vocês terem um entendimento. Ouvi dizer que nos Estados Unidos vão fazer um livro do Bolsonaro, sobre a trajetória do Bolsonaro, e tudo que ele tem passado aqui de perseguição. Todo o livro, que as pessoas dizem assim, fato verídico, ou um filme que você vê, que diz que é fato verídico, realmente é aquilo que aconteceu? 100% não. Com certeza existem coisas que foram acrescentadas, existe um enredo para ficar legal, igual as novelas evangélicas.
Se eu pegar o livro do Bolsonaro, eu sei que vai haver alguns ajustes, se realmente foi isso, né? Vai haver alguns ajustes, né? Não vai ser 100% aquilo. Mas se eu pego a palavra de Deus e eu olho para Jesus, Ele é aquilo e nada mudou. Ele é a verdade. Então Ele está dizendo para mim, para você, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Sou eu detenho toda a verdade. Qualquer coisa no mundo que você vê, ou que você ouviu por voz de alguém, não tem 100% de verdade. Existe a tradição hebraica que tem coisas que são boas, mas nem tudo é palavra de Deus. Não posso confiar em tudo. Tem a tradição católica que nem tudo, tem coisas que são boas, porque tem tradição que é boa, mas nem tudo é bom 100%. Mas a palavra de Deus, ela não tem coerência, porque ela traz a verdade de Cristo e a verdade que Ele é. Por isso nós confiamos nele e naquilo que Ele nos deixou como verdade. E não só Ele é a verdade, como Ele é a vida. Fora dele não existe vida. Por mais que a gente curta qualquer coisa, time de futebol, balada, filme, música, né? E agora a gente está com músicas clássicas no Fusca. Quem quiser ouvir música clássica no Fusca, pode ir, porque lá no Fusca só tem CD. A Cristina comprou até para tirar as músicas clássicas, ela comprou um radinho com Bluetooth. A cara do Rafael. Vai acabar com os teus CDs de músicas clássicas. Tá entendendo? Então, é por pouco tempo. Jesus, onde é que eu estava? Lembrei do Fusca, já era. Meu pai. Isso, a gente tem prazeres que a gente gosta. Chegamos lá, muito obrigado. A gente tem prazeres, coisas. Tem gente que gosta de anime, né? Como é que fala? Sei lá como é que esse negócio. É anime mesmo, né? Oh, Jesus. Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta daqueles novela coreana, né? Aquela coisinha. Oi? Novela mexicana, igual o Paulinho gostava de Gotinha do Amor, né? Novela turca. Aí, tem gente que gosta de novela turca. Mas tudo isso não é o prazer verdadeiro que te dá vida real, a vida completa em Cristo. Porque Jesus te dá a vida real, a vida que não falha, a vida que te leva para o céu, a vida que te satisfaz no meio das dificuldades e tribulações. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele vai dizer aqui com Filipe aquilo que Ele disse com Moisés, lá no monte, vendo a sarça ardendo. Filipe pergunta: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe, há tanto tempo estou convosco. Nós temos uma dificuldade tão grande de enxergar Deus em Jesus. Eu acho que esse é o ponto central de entender quem é Jesus e dele ser o grande eu sou. Porque nós vemos Ele ainda como um carpinteiro. Nós vemos Ele ainda como um homem comum. Nós vemos Jesus ainda como The Chosen, né? O seriado. A gente não olha Ele como o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, aquele que move todas as coisas. A gente não vê Ele como o Pai e como o Espírito. Um Deus que governa, um Deus que é Senhor de tudo, o grande Elohim, o grande Javé, o grande Jeová, aquele que fez, que é e que faz. Quando a gente começa a entender isso, nós passamos a confiar em Deus. Foi o que Moisés só conseguiu entender quando Deus começou a fazer maravilhas. E aí Moisés se tornou um grande homem nas mãos de Deus. Mas na verdade ele queria correr da responsabilidade. E é assim que nós fazemos, porque nós não conhecemos verdadeiramente a Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus, nós paramos de coisas de meninos, de criança. Nós paramos de querer vir a lugares simplesmente para encontrar coisas gostosas. Ou nós paramos de procurar coisas que simplesmente agradam o nosso coração. Nós entendemos que nós estamos num caminho, num mundo em que haverá tribulações e dificuldades, mas que o Cristo,
que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, está em nosso coração. Então, seja como for e por onde nós andarmos, Ele será o que tiver que ser para as nossas vidas, porque Ele nos ama, Ele nos chamou para si, e é Ele que vai nos guardar até o final. É isso que Ele está dizendo para os seus discípulos, e Ele vai falar no versículo 14: se pedistes alguma coisa em meu nome, o grande eu sou é aquele que te dá a autoridade para que no nome dele nós possamos pedir. Então, pastor, quer dizer que eu posso pedir o que quiser? Claro que não, porque aquele que está debaixo da autoridade de Deus, ele pede aquilo que Deus quer e não aquilo que satisfaz o teu coração. Olha o que ele vai dizer: se pedistes alguma coisa, versículo 14, em meu nome eu farei. E se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O amor que temos a Jesus gera em nós o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, se manifesta agora em nosso coração. Jesus veio e os homens olharam para Ele, Jesus subiu, mas para não nos deixar órfãos, Ele veio aos nossos corações, para governar os nossos corações. O Deus de Abraão, nosso pai, o Deus da promessa que nos leva a conhecer a Deus, e o Deus Espírito Santo, Jacó, agora transforma os nossos corações para a gente andar em Deus. Esse é o nosso Cristo. Então, quando nós passamos a pedir alguma coisa, nós pedimos porque andamos no caminho, porque vivemos a verdade e nós fomos transformados pela vida de Cristo. Mas eu espero em nome de Jesus que a gente possa buscar esse Cristo verdadeiramente, assim como Ele é, não com fantasias humanas, mas com entendimento e intelecto do Espírito Santo, agindo no nosso raciocínio. Eu estava comentando na terça-feira, no nosso estudo, nós estávamos falando sobre dons espirituais, e nós recebemos muita coisa, vimos muita coisa, participamos de muitas coisas a gente dizia, isso é mover de Deus, isso é mover de Deus, e a gente viajava em um monte de coisa, mas eu amadureci, eu olhei, qual é a necessidade disso? E aí a gente começou a buscar no Espírito de Deus, qual era a necessidade daquilo? Não edificava ninguém, não fazia ninguém entender quem era Jesus, não fazia as pessoas olhar para Cristo, mas simplesmente enchia o meu ego e eu dizia, caramba, olha como eu sou, olha o que eu faço. Então não servia de nada, mas quando eu passei a entender, a amadurecer, eu parei com coisas de menino, com coisas de criança. E a igreja evangélica, a igreja que se diz cristã, precisa amadurecer, precisa realmente conhecer Jesus, precisa realmente conhecer as virtudes que estão nele, para que a gente não fique mais vagando de doutrina, de igreja, de moveres, ou de métodos, ou de moda espiritual, porque aquele que conhece o grande eu sou, o Jesus, o eu sou, ele se prostra e ele passa a servi-lo e não pedir que Jesus o sirva. O texto que eu ia ler é um texto que está lá em João capítulo 8, que os judeus começam a dizer que Jesus está endemoniado. Esse homem tem demônio, porque ele dizia muitas coisas e as pessoas ficavam horrorizadas com o que ele falava. E lá no finalzinho, no versículo 55, eu vou ler só para a gente encerrar, Lore. Vai no 54, por favor. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizes que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço
e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Isso é muito legal. Vocês não me conhecem, vocês não sabem quem eu sou. Eu sou antes de Abraão. E a gente vem para a igreja como se Jesus estivesse aqui agora, né? Vivendo a nossa vidinha agora. Não, ele é o grande eu sou. Abraão viu e se alegrou. Ele é um Deus que governa, ele é Senhor, ele é Pai, Filho e Espírito, e ele é o grande eu sou. Aquilo que você necessita, ele pode resolver, fazer, mas com entendimento, não para que você diga: olha o que Deus me deu. Não, olha o que Deus me deu e olha quem ele é. Porque se você recebeu algo simplesmente para levantar o nariz, ou então para pisar nas pessoas, como diz a música, né? Aquele que me vê na prova e não me ajudou, quando me vê no palco vai se arrepender, né? Essa é a teoria humana, diabólica. Não é assim que Deus nos dá as coisas. Ele nos dá para dizer: Deus me deu, eu nem merecia, mas honra e glória ao nome dele, porque tudo ele pode, e ele é Senhor de todas as coisas, e a ele toda honra, toda glória e todo louvor. E que Deus abençoe a cada um de vocês, e busque a esse Deus, que ele é o Todo-Poderoso. Amém?